Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Então, mais uma gravação aqui da Escola Bíblica Dominical. Desde já eu quero deixar aqui para vocês então a indicação do livro, né? Tratado sobre a alma do homem, de John Flavel, que vai falar sobre o assunto da nossa lição. Pneumatologia, Tratado sobre a alma do homem. Tá o link lá na minha livraria, aqui embaixo, né? Da minha livraria, da Wiclap. E eu vou deixar o link também depois para você que deseja ver a hipnose dele, né? O resumo dele e conhecer mais um pouco ali da minha livraria, você pode acessar lá e com certeza tem livros ali para sua edificação espiritual, ok? Então a nossa lição, né, número 7 do quarto trimestre de 2025 traz como tema então os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Então não deixe de se inscrever, de comentar, de curtir, né? Esse vídeo aí, fazendo isso, você apoia o canal. Então, nosso textuário, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Então nós temos que exercitar a nossa mente, né? Como servos de Cristo, para que nós possamos pensar e meditar no reino dos céus. Já que pertencemos ao reino dos céus, devemos procurar viver de acordo com esse reino, lutando contra o nosso velho homem, contra a nossa carne, contra os nossos sentimentos, que muitas vezes são enganosos e contrários à palavra de Deus. Então a recomendação é que nós venhamos batalhar cada dia essa batalha pedindo graça para o Senhor. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que sem o favor de Deus, sem a ajuda de Deus, isso não é possível, essa batalha não é possível vencer. Nós precisamos da ajuda de Deus pela nossa própria força, pelos nossos próprios méritos ou estratégias. Nós não podemos desenvolver uma mente espiritual. Nós precisamos da graça, do favor, da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Então, Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, o que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 2 Coríntios 10, verso 3. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, nós temos que desenvolver uma mentalidade espiritual. Isso não é fácil, isso é uma batalha, mas quando nós somos salvos por Cristo, fomos então despertados, né? Estávamos mortos e fomos despertados pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito, ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, e sendo despertados fomos levados a reconhecer os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, crer em Cristo e dessa forma, sendo regenerados, feitos nova criatura, justificados em Cristo pela fé que é um dom de Deus. Agora, nossa justiça não vem de nós mesmos, mas vem do sacrifício bendito que Cristo fez por nós. Agora seguimos então numa caminhada
separados desse mundo, um processo aí na vida daqueles que ocorre na vida daqueles que são então salvos. Como filhos de Deus, nós somos salvos desse mundo e não mais temos como alvo nos apegar às coisas desse mundo, mas o nosso alvo agora é as coisas que vêm do céu. O nosso alvo agora, como cidadãos do céu, é refletir, pensar e meditar naquilo que vem de cima. Nosso alvo agora é uma vida em Cristo. Não temos mais, então, prazer nas coisas aqui da terra. Somos, então, peregrinos nessa terra. Pertencemos a um reino que não é daqui, um reino espiritual. Isso é muito importante nós sempre termos em mente. Tendo isso em mente, nós precisamos, então, batalhar, nos esforçar para que o Senhor a cada dia nos ajude. Temos que procurar fazer a nossa parte, dependendo dele a cada dia. E essa batalha, que vai ser demonstrada nessa lição, é uma batalha que acontece na nossa mente, Nós temos aí ainda vivendo na carne, esse corpo que nós temos perecível, ele é um corpo caído. Esse corpo é um corpo que vai perecer. Por final, enfrentaremos a morte com esse corpo. E dessa forma, ele é corruptível e traz consigo a semente da corrupção e do pecado. Nosso espírito, nossa alma foram regenerados. Mas a parte ligada ao corpo, o corpo ainda não foi glorificado. Então a nossa luta com esse corpo, ela será até o último dia. Esse corpo está impregnado pelo pecado, em contato com o mundo, tentado pelo adversário. E nós enfrentaremos essa batalha até o último dia. Precisamos ter isso em mente. O cristão, ele não se arrependerá somente uma vez dos seus pecados, ou somente quando ele peca, um pecado visível. Mas o cristão, ele vai, então, quando é salvo, ele vai ter um espírito de arrependimento diante de Deus, um espírito contrito que o levará cada vez mais a depender de Deus. E quando nós falamos nesse assunto, nessa batalha que nós temos que travar, nós temos que ter em mente, a necessidade de nós termos uma vida piedosa como cristãos. E aqui eu quero deixar uma indicação de livro para você também, que vai falar sobre esse assunto, tá? É esse livro aqui, um livro da Publicações Evangélicas Selecionadas, editora PES, A Prática da Piedade, de Lewis Bailey, ok? Esse livro vai lhe ajudar muito no sentimento de se separar para o Senhor, porque a piedade é o amor, é o apego pelas coisas de Deus. E o cristão precisa ser piedoso se ele quiser vencer a batalha da mente. A prática da piedade, segundo o autor, consiste primeiro em conhecer a essência de Deus, e isso com respeito a, primeiro, diversificado modo de ser, pois nessa essência há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, seus atributos, os quais são nominais ou reais. Absolutos, como simplicidade e infinidade, ou relativos, como vida, entendimento, vontade e majestade. Então, a prática da piedade consiste em conhecer a essência de Deus. Segundo, a prática da piedade consiste em você conhecer o seu próprio ser com respeito ao seu estado de corrupção e ao de renovação. Temos que estar sempre vigiando a nós mesmos, vigiando nossas atitudes, vigiando a nossa carne. Quando vem aquele pensamento tentador, um exemplo, você é tentado a cobiçar uma mulher, você homem,
Você vigiar já isso e cortar vínculo, pedir a Deus misericórdia, repreender esse pensamento. Ou você, mulher, pensar em comer demais, né? Ou enfim, qualquer outro pensamento, né? Que venha e você sabe que é pecado, e se a consciência avisa que é pecado, e você então repreender isso, não dar lugar para isso. Você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa saber que existe uma batalha, que você precisa tomar sua cruz e seguir após o Senhor. Terceiro, a prática da piedade consiste em glorificar a Deus corretamente, primeiro, por meio de sua vida, dedicando-se fielmente a servi-lo, tanto privadamente em seu próprio ser, quanto publicamente com sua família todo dia, com a igreja e no dia do Senhor, né? E separando um dia especial como o domingo, né? Para servir ao Senhor, se consagrar ao Senhor, se você puder. E também de uma forma com jejum e oração e celebração, também por meio da sua morte, morrendo no Senhor e para o Senhor. Então, nisso consiste a prática da piedade, que é muito útil, tá? É muito útil para a separação do cristão, para ele se santificar, ok? Então esse livro aqui é um livro maravilhoso, tá? A Prática da Piedade, de Lewis Bailey, da editora PES. Vou deixar o link na descrição. É um livro muito bom para você que quer aprender um pouco mais sobre a vida piedosa, tá bom? Voltando então à nossa lição, nós vamos ler a introdução, que vai dizer o seguinte: na lição 5 fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nessa lição estudaremos a respeito dos pensamentos. Então é isso que nós vamos ver na lição. E aqui comentando sobre pensamentos, né? Falando aqui com respeito, citando aqui o livro que eu tenho citado durante as lições, né? O livro de John Flavel. Falando sobre pensamentos, ele diz o seguinte, ó: pensamentos são propriamente as ações e agitação da mente, ou qualquer operação real do entendimento. São as reflexões da mente que são atuadas na parte especulativa do entendimento. Então são especulações, são ações, agitações. É observável que a palavra hebraica suash, que é usada para meditação ou pensamento, significa tanto pensar quanto falar na mente. Quando o entendimento ou mente resolve e medita as coisas que entram nela, essa mesma meditação é um falar interior ou palavra escondida no coração. Então, isso são palavras, né? Pensamentos são palavras, são meditações, são imaginações, né? Que surgem no interior, e eles tomam forma, eles podem até se tornar em fantasias. Então nós temos que ter muito cuidado com nossos pensamentos, porque nós podemos criar através deles grandes fantasias, e fantasias muitas vezes pecaminosas, como também nós podemos, através do estudo da Bíblia, da meditação na Palavra de Deus, usar então nossos pensamentos para criar visões celestiais, meditações sobre a glória de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a palavra de Deus. Então veja a importância que nós temos que dar para esse assunto. Então a parte primeira, uma visão introdutória à experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica,
importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos da nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal com o Criador. Para todos esses processos, Adão e Eva usam o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Um exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou que não devia e foi enganada. Ela pensou que não devia e foi enganado. Adão não pensou que devia e pecou. Então, a segunda parte, conceito e origem. Aqui o irmão vai apresentar o conceito, né, segundo a visão dele, né? Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, som, imagem. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológico, psicológico e espirituais, ou externos, ambientais, experiências do cotidiano. Podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando ou reprovando. Então foi aquilo que eu falei lendo aqui o livro do John Flavel, né? Essas imagens, essas meditações, essas fantasias que se criam na mente, cabe a nós como nós já falamos anteriormente, com a consciência, que é o juiz da nossa mente, né? Abaixo de Deus está a consciência como juiz da nossa mente, nós condenar, né, ou aprovar. Em sua amplíssima capacidade, a característica do pensamento imaginativo, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiência sensorial. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como olhos, ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. Também isso é importante destacar. Quantas vezes também nós colocamos coisas ruins diante dos nossos olhos. Inevitavelmente, isso nos levará a pensamentos ruins. Então, não podemos alimentar nossa mente com conteúdo enganoso ou impuro. Deles pode surgir gravíssimos pecados, como violência, imoralidade sexual, mentira, calúnia e maledicência. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Então, temos que resistir a isso aí, né? É muito importante, né? Nós resistir a isso aí. Não dar lugar a esses pensamentos maus, né? E nem olhar para coisas que gerem esses pensamentos ruins em nós. A gestão dos pensamentos. Imperativo ético e espiritual. A Epístola aos Filipenses é repleta de referências e sentimentos ou emoções. Não sem razão tem entre seus epítetos o de Epístola da Alegria, né? Porque o apóstolo Paulo ele fala muito na alegria, alegrar-se no Senhor nessa epístola. Mas alegrar-se no Senhor, quando o apóstolo Paulo ele fala, não é em coisas materiais, né? Mas naquilo que o Senhor tem reservado, né? Tem reservado para os salvos, para a vida espiritual que o Senhor tem dado para os salvos, né? Se alegrar em viver uma vida piedosa no Senhor. Ele dizia que tudo o que ele havia conquistado no judaísmo para ele era nada, era como esterco para ganhar a Cristo agora. Que coisa maravilhosa. Também possui a epístola uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Nela,
Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido tudo, abre ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados como os adjetivos verdadeiros: honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, digno de louvor. Então, vários pensamentos aí que tenham esses adjetivos, né? O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa, não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Acima da técnica, em nossos dias, há uma profusão de técnicas de gestão de pensamento. Estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar além das circunstâncias temporais, através de percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns da humanidade, além de encher nosso coração da esperança que não traz confusão. Sim, esperança celestial, infinitamente superior, é uma visão maravilhosa que nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior. Efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz para a ansiedade. E aqui eu faço menção do livro do Peregrino, né? Porque o Peregrino, desde o momento que o Senhor o resgata, o chama, ele começa a sua peregrinação e todos o que ele encontra, ele diz que ele está indo em direção à cidade celestial. Então, nós temos recursos espirituais, né? A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. É a voz de Deus falando conosco, né? Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Não tem outra forma mais verdadeira, necessária, correta e principal de Deus falar com o ser humano a não ser pela sua palavra. As escrituras que Deus deixou, o cânon completo, né? Antigo e Novo Testamento, 66 livros inspirados pelo Espírito Santo, é a maneira de Deus falar conosco. Não há outra forma. As pessoas às vezes procuram formas e maneiras que Deus fale com elas. E através da Bíblia é a maneira mais poderosa de Deus comunicar-se com um homem. E a leitura dela, sim, ajuda de forma gloriosa a que bons pensamentos sejam desenvolvidos. É necessário que tenhamos um devocional diário para meditarmos nas Sagradas Escrituras. É uma disciplina que traz profunda edificação e firmeza espiritual, né? E é uma disciplina que fortalece. Meditar é refletir, pensar de maneira detida. Exige um emprego de vontade e decisão. O querer produz sentimentos elevados e paz pelas verdades aprendidas, abundante sabedoria e correta direção. E aqui ele cita muito o Salmo 119, que é um salmo para quem deseja aprender as Escrituras e amá-las. O salmista no Salmo 119 ensina. Jerusalém e Betânia, não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Ele disse: "Vinde a mim, aqui à parte há um lugar deserto, e repousai um pouco." Há tempo para todo propósito, tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Então, a necessidade também do cristão descansar, né? E indo para o nosso último tópico, né? A batalha na arena dos pensamentos, né? A primeira parte é a influência espiritual.
não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensa batalha, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração ou mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. E disso nós tratamos bastante na lição, né? Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, diz Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninho em suas cabeças. Tiveram fins trágicos. O homem é aquilo que ele pensa, né? O homem, ele é também os lugares que ele vai e as pessoas que ele convive. Então nós temos que cuidar disso também. Cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas, né? Para proteger a mente. Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade, né? Um coitadinho, ou de superioridade, a soberba, né? Segundo, purificar a mente de maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Terceiro, livrar-se da intoxicação, excesso de informações, principalmente em redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade, né? Isso é muito importante. E quarto, né? Focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. Quinto, construir relacionamento saudável. Contenda verbal gera pensamentos aflitivos e perturba a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Então, o cristão deve cultivar isso, né, para que possa vencer, né, estar firme no Senhor. Ainda que o mundo exteriormente esteja desabando, mas o cristão precisa estar olhando para o Senhor, firme no Senhor, batalhando no Senhor, meditando na sua palavra e guardando ela. Para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos então deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com sua vontade. Então essa foi mais uma lição, né? Uma lição que apresenta aí, né, a necessidade de nós controlar nossos pensamentos. Não é fácil, mas é necessário. É preciso, e para isso o Senhor, que nos fez nascer de novo, somos novas criaturas, Ele nos capacita, né, a viver essa vida em separação, em santidade, purificando nossos pensamentos, olhando para Cristo. Ele é a nossa justiça. Não podemos também pensar que temos força por nós mesmos, que temos condições por nós mesmos, que porque nós temos um ministério na igreja, ou temos um cargo, ou frequentamos diariamente os cultos e somos dizimistas e tantas outras coisas, né? Nós somos pessoas protegidas, né? Não somos vulneráveis, ao contrário, muitas vezes poderemos dar lugar à soberba, como também não podemos pensar pelo outro lado e pensar que não temos condições de vencer e nos entregar, né, diante desses pensamentos, nos tornando vítimas deles. Mas devemos sempre depender do Senhor. Uma coisa que eu acho muito importante é sempre o cristão aprender com Cristo na oração que Cristo ensinou sobre o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, contemplando Deus como Pai, dependendo de Deus como Pai, santificado seja o teu nome. Senhor, que o teu nome possa ser santificado na minha vida. Venha o teu reino, pedir que o Senhor envie, opere, manifeste o seu reino na sua vida. Seja feita a tua vontade, pedir que o Senhor o guie pela sua vontade, se submeter à vontade de Deus, né? O pão de cada dia, ou seja, a necessidade diária, os problemas diários, hoje me ajuda a resolver.
e também, né, o pedido de perdão, pois o cristão, ele se arrependerá sempre. O cristão, ele não se arrepende somente no ato que ele se converte, né, que o Senhor salva ele. Ao contrário, a vida de arrependimento do cristão, ela é permanente, porque ele descobriu, né, o Senhor o revelou que ele é um pecador, que ele estava perdido, né? O Senhor revelou quão grande é a sua miséria, e quanto mais ele se achega ao Senhor, o Senhor se revela a ele, mais ele enxerga as suas mazelas, os seus pecados, as suas fraquezas. Então a vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. Essas coisas ajudam muito, né, o salvo nessa batalha da mente. Olhar para Cristo como o único justificador dele, né? Não acreditar que há uma justiça em nós, mas sempre olhar para Cristo como nosso único e suficiente Salvador, justificador, aquele que nos reconcilia com Deus, sabendo que de nós mesmos nós não temos justiça nenhuma, condições nenhuma, poder nenhum, mas tudo flui do Senhor, da sua obra salvífica na cruz do Calvário, descansar nele, na sua justiça, na sua obra. Isso é muito importante também, traz paz para o nosso coração. Então eu vou deixar o link, né, do livro lá na Wiclap, né, o Tratado sobre a Alma do Homem, e também eu vou deixar o link, né, do livro sobre a prática da piedade, tá? É um livro que vai ajudar muito você também na sua vida devocional, espiritual, para o crescimento espiritual. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.